Irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Volta o versículo 8 aqui. Eu queria que você decorasse esse versículo aqui. Talvez você não vai decorar, mas que você, sabe, esse texto estivesse assim muito claro na sua mente quando alguém te perguntar sobre a salvação. Quando alguém te perguntar assim, como faz para ser salvo? Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos dizer essa última expressão ali? Isso não vem de vós? Vamos dizer? Isto não vem de vós. Mais uma vez, isto não vem de vós. Mais uma vez, isto não vem de vós. Vem de obras? Não vem de obras. Para quê? Para que ninguém fique se achando. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação e a fé não vem de vós. É um dom, é uma dádiva de Deus. E não vem pelas suas obras. Não é pelos seus esforços. Orou muito, jejuou muito, buscou muito. Não. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Eu queria ministrar hoje para vocês, eu nem ia utilizar esboço, eu queria falar da experiência ou do impacto da graça de Deus nos nossos corações. Mas embora eu tenha organizado aqui em um esboço, eu queria que você prestasse atenção, eu quero falar pouco tempo. Mas eu queria falar com você de uma maneira, eu até pedi para o Lucas ficar no teclado aqui. Porque eu não quero pregar, dar um estudo da Bíblia para você. Nós estamos em Cristo, nós nos convertemos, nós conhecemos o Evangelho há muito tempo. Quem aqui tem mais de 10 anos que anda com Jesus? Olha aqui, mais de 10 anos que anda com Jesus. Então, Jesus é algo familiar para a gente, não é? No mínimo, se alguém anda com outra pessoa assim, diariamente, todos os dias, durante 10 anos, a gente sabe muita coisa dessa pessoa. Verdade ou não, irmãos? Não é? Olha, tem 16 anos que eu ando com o Lucas. 16 anos. Eu conheço muito do Lucas. Tem quase 30 anos, ou mais de 30 anos, eu não lembro quanto tempo que eu tenho de casado, é brabo, né? Ainda bem que a Fabiana não está ouvindo. Mas esse negócio de data para mim é brabo. Mas tem muitos anos que eu ando com a Fabiana, eu conheço muito a Fabiana. Eu conheço mais a Fabiana, ela acha que não, mas eu conheço mais a Fabiana que ela mesma. Quando a gente anda muito com uma pessoa, é fácil falar dela. Se você pensasse assim, se eu te desse o microfone para você falar do seu marido, você precisaria de fazer um estudo? Não. Você conhece seu marido. A gente precisa de fazer estudo bíblico a essas alturas para saber de Jesus? Depois de tanto que nós já lemos, de tanto que nós já ouvimos, nós precisamos, sim, até morrer nós vamos fazer estudos bíblicos. Mas Jesus está longe de ser uma matéria como é matemática, como é biologia. Jesus é uma pessoa. Jesus não é conhecido da maneira que Ele quer conhecido, lendo um livro só. É importante ler o livro, é fundamental, é o nosso texto áureo, vamos assim dizer. Mas Jesus é uma pessoa. Jesus, alguém pode ser analfabeto e ainda assim conhecer Jesus. Nunca ter lido um versículo e conhecer Jesus, andar com Jesus. Talvez você conheça muita gente que nunca leu a Bíblia, mas conhece Jesus. Porque conversa com Ele todo dia. Fala com Ele todo dia. Escuta a voz dEle no coração. E Jesus é uma pessoa que
que veio revelar o Pai para nós. Jesus, irmãos, Ele não é um deusinho menor, como se tivesse 3 deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é grandão, Jesus é mais ou menos, o Espírito Santo, tadinho, é o menorzinho deles. Quando a gente fala que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, nós não estamos dizendo que eles são terceiro, que ele é a terceira, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade em nível de autoridade, de grandeza. Não, talvez os estudiosos utilizaram essa palavra, eu acho que nem deveria ter utilizado, ela nem está na Bíblia. É uma palavra mais teológica, da academia, ela nem está na Bíblia. Talvez a gente nem deveria falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas eles utilizam essa linguagem para dizer que da Trindade o Espírito Santo foi a terceira pessoa a ser revelada. Deus se revelou no Velho Testamento. O Espírito Santo, Deus se revelou no Velho Testamento, o Pai. Jesus é revelado nos Evangelhos e nas cartas, ali a partir do final dos Evangelhos, principalmente de João, Jesus começa a falar do Espírito Santo de maneira mais categórica. No livro dos Atos dos Apóstolos, então ele fala de maneira assim, absurdamente. Mas Deus não é três deuses. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos num só Deus, há um só Deus. E esse mistério da Trindade, que a gente não pode decifrar, não pode colocar num tubo de ensaio para a gente, ou numa mesa de laboratório para a gente, sabe, picotar Deus em pedaços, para a gente saber como é que é isso, a Trindade. É muito para além da nossa compreensão. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que estava lá no Velho Testamento. O Deus que estava lá no início de todas as coisas. O Deus que nunca foi criado. Deus absoluto. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o criador de tudo. Por meio dele tudo foi criado. Nós conhecemos o homem Jesus. Mas o homem Jesus é mais do que um homem. Ele é o próprio Deus esvaziado. Um Deus que se encarnou, se tornou um ser humano. E Jesus revelou uma face do Pai de maneira muito ampla. Ele revelou o Deus verdadeiro de uma maneira muito grande. E quando ele revelou esse Deus absurdamente enorme, indescritível, o que a gente percebeu nesse Deus é que ele é cheio de graça. E nessa noite eu quero conversar com os irmãos a respeito de o que é a graça de Deus. Vamos fazer essa pergunta? O que é a graça de Deus? Vamos dizer? Mais forte? Bom, já que vocês me perguntaram assim com tanto desejo de saber, eu vou falar para vocês o que é a graça de Deus. Aliás, a graça de Deus que nós lemos aqui, né? A palavra graça aparece no Novo Testamento quase que 200 vezes. 200 vezes a palavra graça aparece assim em todo o Novo Testamento. Graça. O que é a graça de Deus? A primeira coisa que eu queria falar para você, número 1, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o que eu não posso te explicar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber da graça de Deus. É algo que não se pode, que não se dá para explicar. Está muito além da nossa capacidade de entender, compreender. Está muito além da nossa capacidade de trazer conceitos. A graça é algo tão absurdamente enorme, tão absurdamente grande, que é algo que eu não posso explicar. Ainda que eu fosse um acadêmico, ainda que eu fosse o principal e o mais sábio entre os homens, se eu fosse mais sábio do que Salomão, se eu tivesse
todo conhecimento em todas as áreas, se eu fosse versado em todas as áreas, se eu fosse o melhor químico, o maior biólogo, o maior cientista, se eu conhecesse todas as letras, todas as palavras, todos os conceitos, todas as línguas, se eu dominasse todo o saber, se eu fosse o mais culto entre os homens, o mais experiente, o mais vivido, se alguém fosse a pessoa que tivesse o domínio da teologia, compreendesse todos os recursos teológicos de interpretação, de conhecimento bíblico nas línguas originais, conhecesse o grego, o hebraico, conhecesse tudo a respeito da cultura judaica e dominasse tudo isso, e fosse o maior rabino, o maior teólogo, o maior cientista, o maior filósofo, ainda assim, a graça de Deus seria inexplicavelmente difícil de dizer. A graça é tão imensa, tão profunda, tão maior, que ela escapa o nosso saber, que ela é maior do que a nossa capacidade de dizer, isto aqui é tudo que a graça é. Nós estamos falando da graça de um Deus infinito. Nós estamos, quando referimos a respeito da graça, estamos dizendo da bondade de um ser completamente infinito, em seu ser, em sua capacidade de se doar, de se dar, de fazer o bem. Nós estamos falando de alguém que não tem começo e nem fim de dias. Nós estamos falando de um ser eterno, absoluto, que não depende de absolutamente nada para ser tal qual ele é, que ele nunca vai melhorar, porque não é possível melhorar, ele é perfeito. A graça de Deus, em primeiro lugar, é algo que não se pode explicar. E se você tentar explicar, você vai cair no pecado, no erro de diminuir o tamanho do amor e o tamanho da bondade de Deus para alguém. Não é sem razão que, invariavelmente, os profetas, os salmistas, mesmo nos evangelhos, as pessoas não conseguem entender Deus na sua mente bondosa. Quando Jonas fala assim, eu sabia que tu és clemente. Quando eu fugi para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Ele diz, eu fugi porque eu sabia que tu és um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus de coração mole, que tu não irias destruir aquele povo. Que quando ele diz para Abraão, diz assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vim aqui destruir. Deus falou, e Abraão foi orando e falando, se porventura naquela cidade estivesse 10 homens justos, tu destruirias aquela cidade? Ele diz, não. Que tamanho é a graça de Deus? A graça é algo que não se pode explicar. Não tem uma canção antiga que diz assim, muito além do nosso entendimento, bem mais alto do que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, sem comparação. Diga o amor de Deus, a graça de Deus. Diga a graça de Deus não se pode explicar. Quando você vai dizer assim, fulano vai ser perdido, porque olha só quão miserável pecador ele é. Eu estava falando isso um dia com a minha esposa, de um homem, eu nem sei quem é essa pessoa, uma pessoa assim, asquerosa, uma pessoa que eu lembro que é uma pessoa digna de condenação aos nossos olhos. Eu só lembro que eu disse assim para ela, meu bem, esse homem é assim porque ele não é o nosso filho, é o filho de Deus, é um filho amado de Deus. Não existe um ser humano nesse planeta Terra que não é tão amado por Deus de maneira inexplicável. O que é graça, em segundo lugar? Graça é algo que eu só posso falar em parte, em fragmentos, em pedaços. Esses pedaços enormes
da graça de Deus. Mas daquilo que se pode falar da graça de Deus, só é possível falar em parte. 1 Coríntios capítulo 13 diz que em parte nós vemos e em parte profetizamos. De Deus só é possível falar aquilo que nos foi mostrado, que nos foi revelado. A graça de Deus é algo que eu posso falar só naquilo que eu consigo dimensionar, naquilo que eu consigo perceber, naquilo que foi mostrado. Mas aquilo que foi mostrado não é tudo, tem muito mais. Naquilo que eu compreendo com a minha mente limitada, na minha mente adoecida pelo meu tempo, na minha mente cheia de preconceitos, na minha mente cheia de machismo, na minha mente adoecido pela cultura da minha época, na minha mente brasileira, na minha mente do século 21, cheia de incertezas e traumas. Quando eu vou falar de Deus, eu falo a partir do meu conhecimento, do meu entendimento, da minha leitura, da minha percepção. De certa forma, então, quando eu falo da graça de Deus, eu quase que diminuo bastante. É quase uma blasfêmia eu asseverar o que é a graça de Deus, porque ela é infinitamente maior, mais abrangente, mais absurdamente escandalosa. Porque a graça de Deus está em todos os lugares. A graça de Deus, ela é percebida na cajamanga que você come. A cajamanga é uma graça de Deus. Jaboticaba é graça de Deus. O pôr do sol é graça de Deus. O sol é graça de Deus. Na medida que ele está, na temperatura que ele está, na distância que ele está, no que ele oferece para você, tudo isso é graça de Deus. O entardecer é graça de Deus, o anoitecer é graça de Deus, o seu sono é graça de Deus. Fechar os olhos enquanto dorme é graça de Deus. Imagina você dormir com o olho aberto, dá até para assustar, né? Tem gente que dorme com o olho aberto, você olha para ele e vai, meu Deus do céu, faz até o sinal da cruz. Dormir. Já viu pessoas que têm insônia? Pergunta para quem tem insônia o quanto ela gostaria de dormir. Dormir é graça de Deus. Se equilibrar sobre dois pedaços de ossos interligados um ao outro com nervos e carnes e tendões e músculos, e ter articulações, andar para lá e para cá e não cair, é graça de Deus. Ter a capacidade de sentir cheiro é graça. Você discernir um cheiro que você deve tirar de perto de si, porque um odor ou uma fragrância que te faz lembrar de coisas boas que você viveu é graça. Perceber o cheiro é graça. Ter o cheiro da coisa é graça. Você já viu que a melancia tem cheiro de melancia? É graça. Nascer é graça. Ter uma pessoa dentro do seu ventre durante 9 meses, dentro de um líquido, ligada por um cordão umbilical, 9 meses ali, sendo gerada no ventre de alguém, é graça. Parir é graça. É dom de Deus. Ter um peito que te está disponível com leite, na temperatura certa, no sabor, com o sabor que você, ao experimentar, vai querer, com o cheiro que você é capaz de identificar quando você é um bebezinho recém-nascido, pelo cheiro, é graça. Amamentar é graça. Ser amada por um homem é graça. Comer é graça. Morrer na situação em que nós estamos, nessa
época, nesse período de tempo da queda do homem, que depois que nós pecamos, morrer é graça. Imagine você com uma doença viver eternamente. Você viver para sempre com uma dor produzida por um câncer, por uma doença terrível, e você poder morrer e ir para Deus é graça. Graça é tudo, irmãos. Tudo é graça. A terra está cheia, inundada dessa ação bondosa de Deus. Quando de repente você escuta trovões e relâmpagos e a chuva caindo na terra, molhando a terra, é graça. Deus é um Deus cheio de graça. Deus é um Deus que doa de si. Deus é um Deus que fez o que fez e faz o que faz, completamente livre, sem ser coagido. Ninguém chegou e disse assim: faça um abacaxi. Ninguém disse assim: constrói ou crie um pulmão para alguém. Não, Ele fez isso porque quis. Ele fez o sol porque quis. Ele fez você porque quis. É uma ação, graça é uma ação de um ente independente, que não é coagido, que não sofre nenhum tipo de incentivo exterior para fazer o que quer fazer. Faz porque Ele é bom, faz porque deseja, faz não porque precisa, faz porque quer, faz porque é bom, é cheio de bondade e de graça. Graça na sua natureza só é graça se não for efeito ou resultado de alguma coisa sobre ele. Não é assim que um rapaz e uma moça, quando estão querendo namorar, falam um para o outro: ah, você preenche o meu vazio. Aí o outro diz: ah, você também preenche o meu vazio. Aí duas pessoas vazias se preenchendo, deve ser uma coisa linda, né, irmão? Dois vazios enchendo o outro. Mas aquele rapaz, aquela moça, ele olha para aquela moça e diz assim: você me preenche. Deus não faz isso para ser preenchido. Deus não depende daquilo que cria, como se uma experiência de um amor que Ele não conhece, de uma necessidade que Ele tem. Ele faz por livre e espontânea e soberana vontade. Olha a pessoa que está do seu lado. É graça. Olha tanto que é linda essa graça. É graça. É um amor gratuito. É uma dedicação gratuita. É uma amizade gratuita. Isso é graça, irmãos. O que é a graça de Deus, senão toda disposição de Deus em nos querer fazer somente o bem? Deus jamais caminha na direção de alguma coisa para lhe fazer o mal. Nunca. Nunca Deus irá na sua direção com a intenção de te fazer alguma coisa que te faça mal. Nunca. Que é graça. Graça é favor imerecido. Vamos dizer? Graça é favor imerecido. Vamos dizer mais uma vez? Graça é favor. O quê? Imerecido. Vamos dizer a palavra imerecido? Imerecido. O que é graça? Vamos falar merecido mais alto? Imerecido, irmãos. Eu fico pensando o quão é difícil você acreditar que a graça de Deus é um dom de graça. Sabe por que graça é difícil de você aceitar? Porque você não vive, nós temos dificuldade de fazer as coisas de graça. Geralmente nós retribuímos favor. Nós conhecemos graça como um favor
que eu devo retribuir. Ah, fulano fez a minha mudança, eu preciso agora fazer a mudança dele. Mas a graça é um favor aonde não existe mérito. Mérito. Nessa relação de Deus fazer o bem para nós, por nós, em nós, não está em xeque, não está na relação alguma coisa que você está fazendo, por isso que Ele está te dando o que está te dando. Ah, eu tenho unção porque eu orei muito. Não, a unção é de graça. Ah, eu tenho sabedoria porque eu fiz por onde. Não, é de graça. Ah, eu sou salvo porque eu deixei o pecado. Não deixou o pecado. Você peca ainda. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém recebe alguma coisa de Deus porque fez por onde. Deus não salva você porque você está se esforçando para isso. Deus não salva você porque você está fazendo alguma coisa para merecer. Você nunca vai merecer. O que Deus faz por nós, faz por livre, espontânea vontade e por uma ação que é imerecida. Etimologicamente falando, a raiz da graça, o conceito mais conhecido do que é graça é favor imerecido. Deus não nos trata porque devido àquilo que merecemos. É verdade que quando você se converteu, você parou de pecar, muitos pecados, mas não parou de pecar completamente, você ainda peca. Se Deus fosse salvar você mediante a quantidade de pecado que você deixou de praticar, qual dentre nós peca menos para merecer a salvação? Quem aqui de nós peca menos para merecermos a salvação? Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Temos dificuldade em aceitar a graça de graça. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas falando assim: ah, pastor, Deus é graça, mas é fogo consumidor. Um dia eu tenho vontade de pregar aqui a graça sem mas. Deus é graça, mas nós não podemos brincar, viver de qualquer jeito. Não, Deus é graça independente do jeito que você viver, meu irmão. A graça de Deus, ela não está em xeque em relação à sua conduta. A graça de Deus supera a sua conduta. É maior do que a sua conduta. Suporta a sua conduta. As suas fraquezas. Os nossos limites. Ninguém é abençoado por Deus porque não peca. Eu sempre digo para os irmãos aqui na nossa comunidade, a gente diz assim: não pode ficar aqui nesse púlpito aqui de qualquer jeito. Eu digo, não pode ficar de qualquer jeito em lugar nenhum. Um dia conversando com um irmão, ele diz: o louvor da igreja não está fluindo porque deve ter pecado na igreja. Eu falei: mas onde está escrito que o louvor flui porque a gente é santo? E onde está escrito o louvor fluiu? Onde é que está escrito isso que nós arrumamos? O louvor fluiu porque nos emocionou? Porque nós choramos? Deus nos abençoe, não é em benefício, em resposta a nossas virtudes. Deus salva pecadores, irmãos. Deus abençoa os pecadores. Porque se não for assim, eu estou perdido. Eu sou cristão desde os meus 15 anos de idade. Eu já tive bons e maus momentos. Já tive momentos que eu estava mais fervoroso e momentos que eu estava menos fervoroso. Tempos que eu li muito a Bíblia e tempos que eu fiquei muito tempo sem ler a Bíblia. Já passo por situações da minha vida que eu oro muito, oro o tempo todo, e tem épocas que eu não consigo orar. Eu sou igual você. Tem épocas que eu estou assim, crendo muito, e tem épocas que eu estou lutando com a minha fé. Deus não esteve mais longe quando eu estava
em crise. Porque quem tem crise de fé e de amor sou eu, não Deus. Deus não fica em crise comigo porque eu estou em crise com Ele. Porque a graça de Deus é maior do que as minhas crises. Graça, favor imerecido. Sabe por que você e eu temos dificuldade em crer num Deus tão gracioso assim? É porque a gente não dá conta de viver assim pela graça. A graça para nós sempre tem que ter uma compensação. Não sei se você já ouviu essa frase assim: quando a oferta é muita, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Ah, o que você está querendo? Porque ninguém dá nada assim desse tanto para os outros. O que é que você está querendo? Não é assim? Né? Quando eu falo assim lá em casa: eu estou querendo fazer alguma coisa por você. Estou querendo lavar essas vasilhas. E a minha esposa fala: o que é que você está querendo? Você está com intenções, outras intenções. Quando Deus te abençoa tanto, você diz assim: ué, mas por que Deus está abençoando aquele homem daquele jeito? Ah, ele deve ser um homem de Deus. Ah, deve ser uma mulher de Deus, porque Deus está dando tanta coisa para ela. Porque você não acredita que Deus dá porque Ele é bom. Você acredita que Deus só está dando coisas boas para quem é bom, porque Ele merece, Ele faz por onde. Mas aquele injusto pecador ali, aquele indecente ali, é juízo para ele. Mas Deus não é assim. Deus não é assim, Deus é bom. Ele diz que Ele derrama a chuva dele sobre a mesma chuva que cai na casa do ímpio, cai na casa do consagrado, do ungido do Senhor. O mesmo amor com que você é amado, todas as pessoas são amadas. É por isso que você não dá conta de amar os irmãos que têm uma ideologia da esquerda. Mas Deus ama os irmãos da ideologia da esquerda tanto quanto os irmãos da ideologia da direita. Porque para Deus não tem direita nem esquerda. Deus tem ser humano que Ele ama, que Ele é apaixonado, que Ele quer salvar. É a gente que tem as nossas bobeiras aqui na terra. A gente não acredita assim que Deus faz o bem para todo mundo. Tem que fazer por onde? Tem que orar muito. E Jesus falou: não é por muito orar que você vai ser ouvido. Não tem a ver com quantidade. Tem a ver só com bondade. Vosso Pai Celestial sabe do que precisais antes mesmo que lhe o peçais. Eu fico imaginando o pai daquele filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra da parábola do filho pródigo? A gente só presta atenção naquela parábola a partir do momento que o filho sai de casa, né? E quando retorna de casa. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Já estou terminando. Será mesmo que aquele pai não conhecia aqueles dois filhos? Antes da decisão daquele jovem pedir a herança? Será mesmo que aquele pai não conhecia aquele filho mais velho que ficou em casa, depois que o filho mais jovem chegou, e todos nós agora percebemos que esse filho mais velho é um santarrão, é um homem orgulhoso da sua religiosidade? Só agora os leitores sabem, mas aquele pai já percebia, claro que percebe. Você acha que aquele pai não percebeu no coração do filho mais jovem a mesquinharia, as tentações, o desejo egoísta, o desejo de viver dissolutamente? Você acha que aquele menino não deu sinais da sua devassidão ali enquanto estava na casa, enquanto ia crescendo? Você acha mesmo que aquele pai não percebeu a arrogância do filho mais velho de se postar como um santarrão, o bonachão, o bonzão? Sempre percebendo a irresponsabilidade do filho mais jovem, do empregado que não trabalha direito, aquele tipo de gente certinha, aquele tipo de gente que parece que não erra, aquele tipo de gente que fica reparando os detalhes da vida dos outros. Você acha que aquele pai não percebeu isso? E como é que aquele pai não expulsa da casa dele homens tão ruins assim?
aquele pai é um pai que sustenta filhos maus. A graça de Deus é essa atitude de Deus, essa disposição de Deus de bancar você no seu melhor dia e no seu pior dia. A graça de Deus é uma graça incondicional. Sabe como nós somos? O nosso amor sequestra. O que eu disse? O nosso amor sequestra. A nossa graça sequestra. Eu fiz tanto para aquele irmão. Eu ajudei tanto aquele irmão. Olha só como que ele me responde. Olha só como ele devolve. Principalmente nós os pastores assim, que lidamos com as ovelhas e às vezes aconselhamos um, aconselhamos o outro. Perdoamos um aqui, ajudamos outro a colar, salvamos, ajudamos ali no aconselhamento, ele não separar da esposa, ajudamos aquele ali. De repente aquele irmão que nós ajudamos chega para a gente e fala: pastor, eu estou querendo ir para a igreja do fulano. A gente diz: você vai me deixar? Depois de tudo que eu fiz por você? Você não vai emprestar o seu carro? Eu emprestei o meu. Você não vai me emprestar a sua blusa? Eu te emprestei a minha. Você não vai fazer isso por mim depois de tudo que eu fiz por você? É um amor que sequestra. Jesus cura aqueles 10 leprosos e só um volta para agradecer. E ele não fala: vocês que não agradeceram, fica todo cego novamente. É cego ou leproso? Não me lembro agora. Leproso, né? Os 10 leprosos, Jesus cura os 10 de uma vez. E um voltou para agradecer a ele. E ele perguntou: cadê os outros? Ah, Senhor, só eu voltei. Senhor, mostra-te que tu és todo poderoso, abençoa esse grato. Dá-lhe 10 vezes mais, Senhor. E retira daqueles outros a sua cura. E eles voltam a ser pior do que era antes. Para que eles reconheçam, ó Deus, que eu sou o Messias. Não, Deus deu e Deus deixou eles ir embora. Não prende, não segura, não aprisiona ninguém assim. O filho quer ir embora, vai. Adão quer ir embora, vai. É uma graça incondicional. Último lugar, irmãos. A graça de Deus é o sacrifício da Trindade. Graça de Deus é o sacrifício da Trindade. Presta atenção aqui. Olha aqui para mim, eu vou te falar bem baixinho, só para você ouvir. Presta atenção. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso. A Trindade Santa se sacrificou em graça. Preste atenção aqui em mim. Você já imaginou o Deus que se fez homem, homem, completamente homem, totalmente ser humano, se Ele tivesse decidido em olhar para nós e ver a nossa rebeldia, a nossa ingratidão, depois de receber tapa na cara, cuspe na cara, ver a nossa indiferença, Ele falasse assim: Senhor, Pai, envia 12 legiões de anjos para que esse povo veja que eu sou o Messias. Ou se Ele pulasse do pináculo lá de cima do templo, como falaram para ele: se você pular desse pináculo aqui, todo mundo vai acreditar que você é o Messias. Você já imaginou se a segunda pessoa da Trindade caísse em pecado? O que seria da existência se Deus, o Todo-Poderoso, decidisse na pessoa humana que ele estava tão frágil, tão fraco, pecasse? O que seria da existência? Deus não sacrifica muito. Deus sacrificou tudo. Deus colocou em risco a própria Trindade, a relação da Trindade,
Porque Jesus poderia muito bem dizer para Deus: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele orou 3 vezes. Ele poderia dizer assim: já que você não vai passar de mim esse cálice sem que eu beba, eu não vou bebê-lo. Já que me abandonaste na cruz, eu vou sair daqui, todos verão o meu poder e a minha glória. Já pensou se ele cedesse a isso? Se ele ouvisse: desce-te da cruz e vamos crer em ti. Tudo que ele queria era que todo mundo cresce nele. Se ele descesse da cruz, era um homem, não era um super-homem, era um ser humano como eu e você, e que enfrentou os poderes das trevas, e que enfrentou todas as tentações, como homem. Deus ali enfraquecido na humanidade de Jesus, um Deus poderoso, único Deus, ali como ser humano, tentado. Se ele tivesse caído, mas a Trindade se sacrificou. Não é que ela sacrificou muito, ela sacrificou tudo. E olha só o sacrifício da Trindade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto, sabe quando? Antes da fundação do mundo, de acordo com 2 Pedro, se eu não estiver enganado. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado. Como assim, pastor? Ele é sacrificado antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Deus sabia que a gente ia virar as costas. Deus sabia que a gente ia se rebelar contra Ele. Então por que Ele criou? É porque Ele sabia que Ele tinha condições de resgatar novamente. E se Ele fosse criar gente livre, sempre Ele iria correr o risco da rebelião. Não haveria como não correr o risco da rebelião. Mas Deus faz o quê? Ele cria tudo o que cria sob o sacrifício, sustentado pelo sacrifício. A Bíblia diz que Deus, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Antes de Deus disser, haja luz, Ele disse, haja cruz. De maneira que tudo que nasce, tudo que existe, nasce debaixo do sacrifício, sustentado pelo sacrifício. Cada ser humano, cada ser que existe, cada passarinho, cada planeta, cada ser, cada anjo, tudo que existe é sustentado pela cruz, é sustentado pelo sacrifício do Cordeiro. Tudo que nasce, nasce perdoado, irmãos. Não tem um ser humano que nasceu nesse planeta Terra, que nasceu banhado e molhado e abençoado por essa graça desse sacrifício. Ninguém se perde porque é pecador. Todos que se perdem, perdem por rejeitar o perdão. Ninguém se perde porque é muçulmano. Ninguém se perde porque é católico. Ninguém se perde porque é espírita. Ninguém se perde porque é ateu. Porque Ele é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o sacrifício para o perdão de todo o pecado. Essa graça que diz, Senhor, tetelestai. Tetelestai significa, toda a dívida foi paga, está tudo pronto, está tudo consumado, está tudo feito. Não há mais nada o que se fazer e que se possa fazer. Aquilo que foi construído na eternidade, agora entrou na história 2000 anos atrás. E o Cordeiro, Deus homem, está naquela cruz, como disse Paulo. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens os seus pecados. A salvação é gratuita para todo mundo, porque Deus é o autor e o consumador da fé. Deus é o salvador dos homens. Não há nada que os homens possam fazer para se salvarem. Nada, nada, nada. Ninguém é salvo porque se torna evangélico. Quem é salvo porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bondade de Deus. Então, quando você for num enterro de alguém, no velório de alguém, não fique pensando que ele é perdido porque ele não é evangélico. Não é assim, pela igreja fulana sereis salvos mediante, não. É pela graça. Como assim, pastor? Não sei te explicar. Não sei te explicar como é que Deus vai salvar o suicida. Não sei te explicar como é que Deus faz para salvar qualquer pecador. Porque qual de nós aqui é melhor do que outro pecador? Quem de nós aqui é melhor? Pela graça sois salvos. E nós estamos aqui hoje para celebrar o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como disse João na sua primeira carta, Ele é a cobertura dos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para quem? Para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, para que fosse salvo. Quem nele crê não está condenado. A Bíblia diz que nossa perdição está no fato da luz ter vindo ao mundo e os homens amarem mais as trevas do que a luz. A sua perdição ou a sua salvação tem a ver com a sua rendição. E não por um outro sacrifício que precisa ser feito. O sacrifício da cruz foi único, perfeito e total. Deus é cheio de graça. Como disse o apóstolo João, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, pleno de graça. Sabe, Jesus suava graça. Por isso que alguém que vai ser apedrejado perto de Jesus não será. Por isso que um leproso que ninguém pode tocar, ele toca. Por isso que ele faz coisas que os rabinos ficam loucos e não entendem. Porque não é capaz de entender um Deus amoroso que ama os seres humanos. É por isso que a graça de Deus vaza para aquela mulher que se considerava uma cachorrinha, e os cachorrinhos comem e vaza graça para todo mundo. Como diz a palavra de Deus nesse texto que eu acho um dos mais lindos. Que no tempo da nossa ignorância, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. E no nosso tempo de ignorância, quando nós estávamos tateando nos ídolos, adorando os ídolos, Ele não ficou sem dar testemunho de si, enchendo vossos corações de alegria e de chuvas que molhavam a vossa terra. Deus é bom e sabe amar. Deus ama todo mundo. Então quando você for num velório, não manda aquela pessoa para o inferno. Quando você olhar um pecador, ame-o. Ame. Ame. Tenha compaixão. Seja misericordioso. Faça as coisas de graça. Faça porque tem que fazer. Faça porque é o certo fazer. Eu já ouvi muita gente falando assim, para que ajudar aqueles pobres ali se a gente não vai pregar o evangelho para eles? Sabe como que a gente faz, irmão? Negocia a salvação. Eu vou dar uma cesta básica para esse cara me dar a oportunidade para pregar o evangelho para ele. A gente não consegue só dar a cesta básica. A gente acha que cuidar de um miserável necessitado precisa ser assim, a cesta básica é só um gancho para eu falar do principal. Jesus não falou assim, eu tive com fome e você foi lá, me evangelizou, orou por mim, profetizou na minha vida. Não, você só me deu de comer. Aquele bom samaritano não pregou o evangelho para aquele moribundo e nem orou por ele, curou as feridas dele. Será que é possível a gente entender que Deus é um Deus bom porque Ele é bom? Ele faz o bem porque Ele é...
não está em xeque, a maldade do outro não muda a bondade de Deus em fazer o bem para aquele. Por que você está ajudando? É porque tem que ajudar, porque ajudar é o certo, não é um mecanismo de negociação. Só dar a cesta básica não é suficiente. A gente não tem que só dar a cesta básica, a gente também tem que levar o evangelho. Dar a cesta básica é levar o evangelho. Arrumar o dente dele é dar o evangelho. Ensinar ele a ler e escrever é dar o evangelho. Segurar a mão dele e aplicar a injeção nele lá no hospital é dar o evangelho. Alfabetizar é dar o evangelho. Trabalhar de varrer a rua é dar o evangelho. Fazer com o melhor do coração, seja lá o que você faz, é dar o evangelho. Porque quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Não importa mais se é tomar sorvete ou cantar louvor. Não importa mais se é aqui no prédio ou lá na sua empresa. É para quem você faz, e para quem você faz, muda o jeito de fazer. Quando é que nós vamos entender que a graça de Deus é maior do que a nossa denominação? Que a graça de Deus é maior do que o colegiado de bispos? Que a graça de Deus é maior do que o nosso entendimento religioso? Que Deus não é a nossa mercadoria e nós não estamos no monopólio e no controle da divindade? Que Deus escapa por nossas mãos? Que Deus abençoa os povos que Ele quer abençoar? Quantas pessoas no mundo está sendo alcançado por Deus de um jeito que a gente escandalizaria, mas Deus ultrapassa a gente. Deus não é mais o Deus de Israel. Deus é o Deus das nações. Deus é o Deus dos árabes. Deus é o Deus dos chineses. Deus é o Deus dos irmãos que estão lá em Israel e do outro lado de Israel, que eu nem sei o nome agora, que eu esqueci o nome, dos palestinos. Deus ama a cada ser humano desse planeta Terra, irmãos. Deus ama os mexicanos. Deus ama os bolivianos. Nós não mais oramos, ó Deus de Israel, agora a gente ora, ó Deus de Bolívia, ó Deus do Chile, ó Deus do Japão. Ó Deus, Tu é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tudo é Teu, Senhor. Todos Te pertencem. E quando a gente olha para as pessoas com o olhar da graça de Deus, a gente muda o jeito de olhar. Você nunca mais vai ver o Bolsonaro com o olhar da maldade, e nem o Lula, e ninguém, nenhum ser humano. Você vai olhar com um olhar molhado de graça, de favor, de bondade, de compaixão. Não é isso que Jesus nos ensina o tempo todo? Sejam misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Que é bom para justos e injustos. Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente precisa desse Deus.